E nesse sentido, companheiros, companheiras, membros da mesa, eu entendo que uma autêntica reforma política não pode deixar de tratar dos temas que estão nessa mesa. E é pena que venha no final desse encontro. É provável que os outros momentos tivesse muito mais gente aqui. Talvez com menos cansaço, com mais tempo para discutir esse tema, porque isso aqui está na essência da democracia. A crise da democracia brasileira é a crise do sistema representativo. Sem ter a democracia participativa, a sociedade civil controlando, a sociedade civil acompanhando, a sociedade civil qualificando o voto. Sem isso, nós não temos estabilidade institucional, estabilidade política e, consequentemente, teremos uma crise atrás da outra se não se enfrentar as questões substantivas, essenciais, que estão no conceito, na organização do Estado brasileiro. E o exercício do poder, ou que se faz por delegação, através de pessoas eleitas diretamente, ou por participação da sociedade civil organizada, através dos mecanismos de participação direta e de participação junto aos três poderes. Porque a participação popular, nos termos da Constituição de 88, vai além da questão de votar, ser votado, de ter acesso ao processo legislativo, mas também existem mecanismos, só que pouco operados, pouco utilizados, pouco apropriados pela sociedade civil, que são aqueles que estão situados no âmbito do Poder Executivo. Por exemplo, os conselhos, Conselho Nacional de Seguridade Social, que não existe mais, já existiu, está na Constituição e não existe mais. Né? O Conselho da República, que eu não sei o quanto funciona ou não, né? Os outros conselhos, o Conselho da Previdência Social, da Seguridade Social, o Conselho Nacional de Saúde, esse funciona regularmente, os conselhos tutelares da criança e adolescente previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, e outros mecanismos junto ao Poder Judiciário, a questão das ações civis públicas, né? Talvez seja um dos instrumentos que mais se use, né, em relação à participação popular junto ao Poder Legislativo, e outros mecanismos junto ao do Poder Judiciário, junto ao Poder Executivo e Legislativo, as audiências públicas, o orçamento participativo, que é um mecanismo de participação dos poderes do Executivo, são mecanismos que existem na Constituição Federal. Eles foram conquistados no momento de uma sociedade fortemente mobilizada e fortemente participativa, e que conquistou, no texto da Constituição, esses mecanismos, esses instrumentos, que certamente, se fossem apropriados pela sociedade e tivesse efetividade na sua aplicação, certamente se fortaleceria a dimensão da democracia, que é a democracia participativa, representativa, o que efetivamente, quem sabe, essa crise da representação não estivesse tão aguda por conta de ter uma sociedade civil mais presente, mais participativa, mais controladora e mais vigilante em relação, inclusive, aos seus representantes e em relação à forma como se dá a relação entre os poderes. Poder Executivo e Legislativo é uma relação promíscua, nesse e em outros governos. Eu governei 4 anos na cidade de São Paulo, 4 anos com minoria na Câmara. Para ter governabilidade, nos termos dessa governabilidade, que submete princípios, ética e compromissos históricos à formação dessa governabilidade, está na raiz do quanto não se leva em consideração a governabilidade a partir do povo. Eu governei 4 anos com minoria na Câmara. Para ter maioria na Câmara, eu tinha que me submeter a essas práticas promíscuas, desonestas, corruptas, e aí perderia a razão de ser da nossa presença, enquanto militante de um partido de esquerda, governando o Estado, mesmo com os limites do Estado, com o caráter de classe que ele tem hoje. Mas se não for para nós levarmos, né, uma nova cultura política, na forma de ser governo, na relação povo-governo e no trato do interesse da coisa pública, é melhor que deixemos com a direita, que eles fazem melhor e mais competente, já que eles não têm os compromissos que nós historicamente temos e que não faz sentido, não há razão, não há argumento que justifique e se submeta esses princípios, essa história que nós trazemos e que muitos deram a vida por ela, os que desapareceram, os que pagaram com exílios, dezenas de anos de exílios, o que se pagaram com desaparecimento, o que pagaram com tortura, foi esse o preço da institucionalidade
do Estado com o caráter que tem hoje, com a democracia limitada que temos hoje, e não temos que submeter essa conquista, que é uma conquista do povo brasileiro, é o patrimônio maior da nação, e nós somos avalistas dessa conquista, e nós não podemos correr o risco de retrocesso institucional por conta de irresponsáveis, de partidos que não têm preocupação com o povo. Isso independe de sistema político eleitoral partidário. Eu não acredito que essa reforma política, mesmo que ela venha agora, ela não vai dar conta das raízes, das causas estruturais, das causas históricas, das causas culturais, que definem e determinam essa prática corrupta, essa prática desqualificada, esse desinteresse pela nação, esse descuido com a fonte do poder, que é o povo, e é preciso, portanto, tomar nas mãos de novo os destinos desse país, e para isso não esperem do Congresso, esse Congresso que está aí. Por isso que a crise é mais grave, mais aguda e mais sem perspectiva, é porque aquela instituição, a quem poderia tomar iniciativas para buscar soluções e saídas para a crise, está desmoralizada. O Congresso Nacional está desacreditado, está deslegitimado, não tem salvação para ele. Por isso que pensasse numa solução mais radical, uma solução de uma constituinte exclusiva. Não sei como fazer, mas o doutor Carlos Veloso e todos os que dominam essa área certamente têm condições de criar as soluções técnicas para uma solução política que tire o país definitivamente dessa fragilidade em que o país se encontra a cada crise por conta de defeitos, vícios e de uma raiz apodrecida de um sistema político que não dá conta da grandeza da nossa nação e do nosso povo. Muito obrigado. Queria agradecer a contribuição lúcida e apaixonada da deputada Luiza Erundina, uma das parlamentares que honram essa casa e esse país.